Fala pessoal, boa noite, aqui quem fala é o professor Rafael Couto. Vamos fazer um vídeo aqui de maneira bem artesanal, com alguns ruídos, não se preocupe, mas o importante é passar o conhecimento. Bom pessoal, hoje nós vamos apresentar o raio-x, explicar como é que a banca, a OCP, irá tratar sobre a redação da Polícia Militar do Espírito Santo. É uma banca que está no momento, hoje em 2022, com alguns concursos em andamento na área policial. É uma banca que desde 2016 trabalhou primeiro com a Polícia Militar do Ceará, depois veio se consolidou com a Polícia Militar do Tocantins, certo? E vem conquistando espaço nas carreiras policiais, fez Polícia Civil do Espírito Santo, fez CFO do Tocantins, uma PPDF, Polícia Militar do Goiás, CFO e Praça. Então é uma banca que ela se consolidou no mercado e é uma banca que, ao meu ver, é uma banca muito séria, que está se consolidando no mercado. E é uma banca que, por já ter algumas provas na carreira policial, a gente já conhece a estrutura da banca Selecom. Então o que é que eu fiz? Eu montei uma estrutura redacional pensando na banca AOCP, certo? Pessoal, só uma coisa, a redação ela tem uma estrutura única e em cima de cada edital, em cima de cada banca, a gente vai conseguir ponderar as notas de acordo com a lógica que a banca se propõe junto à polícia de tal estado. No caso da Polícia Militar do Espírito Santo, nós vamos conhecer agora. Pessoal, antes de eu prosseguir aqui na nossa aula, eu quero deixar aqui informar para vocês aqui, tá meu QR Code do meu WhatsApp, o meu número, certo? Vou deixar o link do meu WhatsApp também aqui logo abaixo, para quem quiser entrar na mentoria das correções com o professor Rafael, tá certo? Então é isso. Nós vamos trabalhar aqui hoje apresentando a banca para que vocês conheçam. Um vídeo bem artesanal, desculpe os ruídos, mas é isso mesmo, é o que tem para hoje, né? O importante é passar o conhecimento. Professor, eu não tenho condições de ter uma mentoria com o senhor. Cara, se você não tem essa condição, faça o que você pode com as armas que você tem. Com essa videoaula aqui, você assistindo repetidamente, você vai aprender redação. Um pouquinho pelo menos, mas você vai aprender. E lute com o que você pode, cara. Entendeu? Então vamos lá. Pessoal, veja, aqui é a parte do edital que a banca lançou no edital de vocês da PM do Espírito Santo. Então aqui são alguns pontos que precisam ser discutidos. Primeira coisa, a banca vai corrigir até 6 vezes o limite de quantidade da prova objetiva, ou seja, se são 1000 vagas, ela vai corrigir até 6 vezes esse número, tá certo? Outra coisa muito importante, muito importante, muito importante. Essa redação, ela tanto é de caráter eliminatório quanto classificatório. E para que eu tenha minha redação corrigida, eu tenho que atingir um mínimo de 20 pontos e o máximo de 40 pontos. Então, ou seja, a banca tem as suas características de acordo com cada polícia. Por exemplo, para a Polícia Militar do Goiás não é 40 pontos, é 25 pontos. Então, em cima da estrutura, em cima do mecanismo que a banca vai adotar, em cima da maneira como a gente vai corrigir. Entendeu, pessoal? Então fique claro nisso. São 20 pontos o mínimo e o máximo de 40 pontos. Vamos trabalhar para chegar nos 40, entendeu? É sempre trabalhar com o máximo, tá bom? Ainda falando sobre a estrutura que a banca vai se propor a corrigir, isso aqui, cara, a banca deixa claro no edital. O candidato ele tem que conhecer. Veja, a banca dividiu esses 40 pontos em atendimento e desenvolvimento do tema. Observe que a banca ela consegue distribuir uma quantidade igualitária para cada proposta a ser corrigida. Então, atendimento e desenvolvimento do tema, 8 pontos. Se você é coeso, coerente com o tema, se você não está fugindo do tema, você pode atingir a pontuação máxima de 8 pontos. Coesão referencial e sequencial e coerência, progressão, articulação e não contradição. Esses termos já são utilizados pela banca em outros editais. Professor, o que é uma coesão referencial e sequencial? Intra e entre parágrafos. Coesão e coerência. Cara, é você se ater ao uso de conjunções, ao uso de pronomes anafóricos, ao uso de períodos, entendeu? Então, se você já tem um esqueletozinho, nós temos nosso esqueleto aqui, o nosso esqueleto já coloca você na cara do Google. Você só vai aprender a argumentar. E essa prática argumentativa semanalmente na mentoria que você vai desenrolar a missão, entendeu? Então, com o esqueleto aqui, a gente já tem pelo menos a ideia de coesão referencial e sequencial.
entendeu? Você vai brigar para o atendimento ao desenvolvimento do tema, entendeu? Atendimento à estrutura textual proposta, entendeu? A estrutura textual proposta. A que se propõe esse texto? Que texto é esse aqui? Como é que eu vou tratá-lo? Esse texto é um dissertativo argumentativo? Esse texto é um dissertativo expositivo? A estrutura está perfeita? Está dividida entre parágrafos, apresentação, introdução e conclusão? Está seguindo isso aqui? Entendeu? Outra informação: informatividade e argumentação. Eu estou defendendo a minha tese. Essa redação que a banca UCP pediu na Polícia Militar do Espírito Santo, ela está pedindo uma tese, ela está sendo uma redação dissertativa, argumentativa, como se pede, então é isso. Então a gente vai brigar por isso. E a modalidade gramatical, que a gente sabe que é o mínimo que nós temos que ter, né? Se vocês estão estudando para o concurso de carreira policial e tem a disciplina de português, vocês têm que saber o mínimo de pontuação, um mínimo de acentuação gráfica. É muito recorrente o erro de acentuação gráfica, entendeu, pessoal? Então, em cima disso que a gente vai trabalhar. Outra situação, características da Polícia Militar do Espírito Santo. Para que sua redação seja corrigida, você tem que ter o mínimo de 15 linhas e o máximo de 30 linhas, não podendo ultrapassar, porque quando você ultrapassa essa pontuação para mais ou para menos, essa pontuação é descontada. Então atente-se também a essa situação. Lembre-se, aqui nós estamos apresentando a estrutura textual, a estrutura redacional da banca UCP quanto à Polícia Militar do Espírito Santo. Então, além de ser uma explicação de como é feita a redação, nós estamos apresentando um edital no que tange essa parte aí, entendeu? Vamos lá. O candidato terá sua prova da redação avaliada com nota 0 e estará automaticamente eliminado do concurso público se não desenvolver o tema proposto. Canso de zerar a redação. Eu canso de zerar a redação nas minhas correções aqui, principalmente nas redações iniciais, porque os alunos fogem muito. Não atender a tipologia textual. Professor, o que é a tipologia textual? O que é que se pede numa redação dissertativa argumentativa? Verbos no presente, que atendam a expectativa de uma redação de caráter impessoal, dissertativa argumentativa. Então, quando você foge dessa tipologia textual, começa a trazer verbos no passado, você sai do cenário de argumentação e vai para um cenário de conto. Acontece muito. Eu estou trazendo muito o tema da pandemia e as pessoas ficam colocando a pandemia no passado. A pandemia está acabando. E ainda que não estivesse acabando, traga verbos no presente para reforçar o conhecimento e afirmar a tipologia textual. Entendeu, pessoal? Apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor. Ou seja, você aqui trata dos aspectos axiológicos, ou seja, vocês, candidatos, vocês têm que ter a devida ética para escrever. Por exemplo, um exemplo prático. Vamos pensar sobre a escravidão. Você consegue ser a favor da escravidão? Se você consegue ser a favor da escravidão na estrutura redacional, você está ferindo os princípios dos direitos humanos. Então, essa coisa aí, entendeu? Vamos pensar em uma coisa mais polêmica. A pena de morte. Você é a favor da pena de morte? Certo. Seja a favor da pena de morte da maneira técnica, impessoal, que essa pena de morte venha sem dolor. Agora, se você é a favor da pena de morte com tortura, isso não está quebrando o pudor, você não está ferindo os aspectos axiológicos, você não está quebrando uma ética moral, entendeu? Há países que tem pena de morte, mas a pena de morte tem que ser indolor. Então, quando você traz a tortura dentro da figura da pena de morte, você está quebrando essa expectativa, ou seja, zero a redação. Entendeu, pessoal? Vamos lá. Agora nós vamos mais uma vez reforçar a ideia do que é uma dissertação argumentativa. Lembre-se, a dissertação argumentativa é onde você vai pegar o seu primeiro parágrafo, vai introduzir o tema e vai defender ideias. Você vai defender ideias. Você vai expor argumentos de maneira técnica e pessoal. Ou seja, para você contestar ou ser a favor de uma defesa do ponto de vista. Então é isso. O que é uma dissertação argumentativa? Lembrando, nós temos a tipologia textual de dissertação. Ela se bifurca numa dissertação argumentativa e numa dissertação expositiva. Por que eu quero deixar isso claro? Porque tem alunos que usam a dissertação, mas fazem uma dissertação expositiva. O texto da dissertação expositiva é um texto mais ou menos parecido com um texto jornalístico, expondo. Não, você não tem que expor, você tem que argumentar. Então, a dissertação
cobrada pela Polícia Militar do Espírito Santo e pela banca UCP será uma redação argumentativa, onde você precisa enumerar 2 argumentos na introdução e discorrê-los nos parágrafos seguintes, defendendo seu ponto de vista, ou contra a favor tal argumento, entendeu? Então é isso que vocês precisam mecanizar. Cara, vocês não têm noção de quantos alunos eu pego e não tem essa noção, entendeu? Acham que a redação é contar uma história, ou acham que a redação é expor um tema de maneira impessoal usando o verbo no presente. Não, você tem que defender um ponto de vista, entendeu? E aí você pega às vezes um candidato com um texto bem simples, mais coeso dentro do que se pede, e aí o texto do cara está perfeito e o cara tem nota máxima. Aí vem um candidato com um texto cheio, rebuscado de informações e a nota zerada, porque ele não conhece a expertise do que se pede na dissertação argumentativa. Entendeu, pessoal? Vamos lá. Voltando ao conhecimento. O que é essa estrutura textual? O que é essa estrutura textual? Que inclusive serve como parâmetro para a correção valendo 8 pontos. No primeiro parágrafo, nós vamos chamar esse primeiro parágrafo de introdução. O que é que se deve fazer no primeiro parágrafo de introdução? Você deve apresentar o tema. Vamos pensar aqui no tema polêmico, maioridade penal. Então tá certo. Maioridade penal. Eu vou apresentar esse tema, maioridade penal, e dentro do primeiro parágrafo eu vou apresentar também, além da apresentação do tema, eu vou enumerar 2 argumentos que serão minha tese. O que se pede no primeiro parágrafo da introdução, né, já com esse escopo de apresentar o tema e enumerar os 2 argumentos para que você defenda a tese, é que você use de 5 a 7 linhas, certo? Eu vou explicando a vocês ponto a ponto. Por quê? Dentro dessas 5 ou 7 linhas você vai apresentar o tema e expor os argumentos, tá certo? E aí vai ter que ter uma simetria com o último parágrafo, eu vou falar isso mais à frente, tá certo? Para que a gente chegue num mínimo aí do texto de 25 linhas. Tá certo? De 25 a 28 linhas para que o texto fique bem assimétrico, bem simétrico, perdão. Entendeu? Então lembrando, primeiro parágrafo é a introdução. A introdução você vai expor o tema e elencar 2 argumentos para que seja exposta sua tese nos parágrafos seguintes. Tá certo, pessoal? Agora nós vamos partir dentro da estrutura redacional para um exemplo de introdução. Entendeu? Eu sempre gosto de usar o texto desse aluno meu. Ele é um aluno aprovado na Polícia Penal de Minas Gerais e ele fez 95 pontos de 100. Eu avaliei a redação dele e valeria 100, entendeu? Então a gente tentou recorrer, mas não deu. Vamos lá. Quando se pensa acerca da polarização política no Brasil, veja, ele trouxe aqui o que no texto, ele apresentou o tema. Qual foi o tema? A polarização da política no Brasil. É plausível destacar que essa prática no século atual consolida-se de forma genérica na sociedade. Tendo em vista isso, verifica-se a necessidade do Tribunal Superior Eleitoral implantar medidas para que grupos políticos ou partidos nacionais não criem ramificações e dessa forma surja uma certa disputa por liderança. Então, ele apresentou o tema. Qual foi o tema, pessoal? A introdução, dentro da introdução, a polarização da política no Brasil. E aí, depois disso, ele trouxe 2 argumentos para serem discutidos como tese. Qual foi o primeiro argumento? A necessidade do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, implantar medidas, né, para restringir esses grupos políticos. Depois, cara, ele fechou um outro período aqui, ó. Além do mais, é viável que a população participe veementemente de políticas públicas no tocante a não repartição política. Então ele apresentou o tema e trouxe 2 argumentos, um junto ao TSE, a posição do TSE, e um junto à posição da população. Então é isso que tem que ser feito, tá certo? Nós temos que seguir esse parâmetro aqui. Seguindo esse parâmetro aqui, a gente vai consolidar o conhecimento e ter uma nota máxima ou próxima de máxima. Pensando na estrutura redacional, aí vem a primeira argumentação. Essa primeira argumentação, ela vem no segundo parágrafo e ela coincide com o primeiro argumento citado na tese. Lembra que no exemplo lá que a gente deu, o primeiro argumento foi a posição do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral? Então o que é que deve ser feito? Dentro do segundo parágrafo, que é a primeira argumentação, você vai reapresentar esse argumento que já foi citado na introdução, vai guardar 6 a 8 linhas para esse parágrafo e vai apresentar e desdobrar esse argumento, trazer situações, informações, exemplos acerca desse argumento que você tratou. Vamos ver o exemplo agora? Veja lá. Lembra que o candidato tratou do TSE? Então vamos observar o exemplo que ele citou aqui.
Faz importante analisar que o TSE, lembra que ele tratou, que a gente leu no início não, há dois slides atrás, sobre o TSE. Vamos lá. Primordialmente, faz-se importante analisar que o TSE deve buscar minimizar os efeitos controversos dos partidos políticos. Apresentou o primeiro argumento. Vamos agora discorrer sobre esse primeiro argumento. Vamos dar exemplos e situações e defender nosso ponto de vista. Com base nisso, observa-se uma grande disputa por espaço, ao passo que o povo sofre as consequências pelo fato de não haver normas regulamentadoras quanto à criação de grupos partidários. Fecha o período. Desse modo, tem-se por parte dos representantes políticos o engajamento nas propostas de dissolução de alguns desses grupos, haja vista o não aproveitamento de muitos desses. O que foi que o candidato fez? Trouxe o primeiro argumento já apresentado na introdução, expôs e depois criou a sua tese, colocando ponto de vista e exemplos. É isso que tem que ser feito. Então, se você consegue ver esse vídeo meu aqui pelo menos umas 2 ou 3 vezes e não tem condições de fazer a mentoria comigo, com isso você consegue fazer um bom texto. Basta que você reproduza. A repetição leva à perfeição. Vamos agora para o nosso terceiro parágrafo, que será o nosso segundo argumento. Pessoal, lembre-se da nossa simetria de linhas. Por que, Rafael, você fala dessa simetria de linhas? O avaliador vai entender que quando você faz essa distribuição de linhas, você vai dar a devida importância para cada parágrafo. Professor, mas eu fiz 6 linhas no segundo parágrafo e 7 linhas no terceiro parágrafo. Isso é uma quebra? Não. Isso não é uma quebra de simetria de linhas. Você passou um pouco a linha. Agora, quando você faz 5 linhas no segundo parágrafo e 9 linhas no terceiro parágrafo, aí você deu mais importância ao argumento do que a outra. Então, por isso que eu bato nessa tecla. Tem uma simetria de linhas. Resumo básico aqui antes da gente iniciar a segunda argumentação. Introdução, 5 a 7 linhas. Eu prefiro que seja 7. Parágrafos de argumentação, desenvolvimento, como vocês queiram. Tanto o segundo quanto o terceiro parágrafo de 6 a 8 linhas, para que vocês tenham ideias para desencadear o texto. E o último parágrafo, que é uma releitura mais uma solução, 5 a 7 linhas também, fazendo uma simetria com a introdução, tá certo? Então vamos voltar agora para a segunda argumentação. Veja lá, a segunda argumentação a gente vai tratá-la de acordo com a apresentação da introdução. Lembra lá que o candidato lá enumerou 2 argumentos? Um foi junto ao TSE e o outro foi junto à população. Então esse terceiro parágrafo ele é a segunda argumentação. Lembrando, tratar de 6 a 8 linhas, 2 ou 3 períodos e discorrer seguindo essa cadeia de desenvolvimento, tá certo? Vamos ver esse exemplo do terceiro parágrafo para ver se ele expôs o segundo argumento e tratou dele, dando exemplo e ponto de vista. Vamos lá, vamos ler esse texto aqui desse candidato. Olha, em segundo plano, constata-se que a sociedade tem a responsabilidade, ou seja, ele foi convergente à informação que ele deu na introdução, ou seja, convergiu, somou, entendeu? Somou, realmente, ele tratou desse segundo argumento lá na introdução, ele apresentou esse segundo argumento. Então vamos lá. Em segundo plano, constata-se que a sociedade tem responsabilidade no que diz respeito à cobrança pelo fim do impasse político, porque é sabido que a parte na qual perde algo com isso é o próprio povo. Ponto. É possível perceber um exemplo disso no país da Noruega. Trouxe uma informação para corroborar o conhecimento. Usou uma citação ou então um dado estatístico. Isso reforça demais o texto. É possível perceber exemplo disso no país da Noruega, que emprega no seu escopo político-partidário um sistema bilateral, cujo alcance é amplo e, consequentemente, inexiste a polarização. Ademais, ainda se pode pensar na vedação dos direitos e leis com base na criação das associações políticas. Esse é o motivo impulsionador para se falar sobre a diminuição dos embates partidários. Perfeito, redação perfeita. Fez o link lá com o segundo argumento apresentado no primeiro parágrafo, trouxe a apresentação dele e deu seu ponto de vista, dessa vez dando seu ponto de vista com dado estatístico, citando o país da Noruega, entendeu? Então é isso, o texto ele tem que ser simples e coeso. É exatamente essa estrutura que nós temos que ter. Partindo agora para o último parágrafo, eu gosto de trabalhar os meus textos com 4 parágrafos, né? O primeiro, introdução, o segundo e o terceiro, argumentação ou desenvolvimento, como vocês queiram chamar,
E o quarto parágrafo é a conclusão, onde nós vamos refazer uma leitura da introdução e dar uma solução para isso. É simples, a redação é simples. Nós não podemos criar um monstro na redação. Nós temos que facilitar e colocar na nossa mente que a redação é algo simples. É algo simples. Não se deve criar esse monstro. Então veja lá. O que é a conclusão? A conclusão é o fechamento de ideias. É o fechamento de ideias. É o fechamento da introdução que você fez sobre o tema e uma solução para tal. Então, se nós tratamos lá da polarização política, nós iremos reescrever esse texto com outras palavras, entendeu? Utilizando de sinônimos, porque isso reforça a sua gama intelectual, entendeu? A sua escrita, e procurar uma solução, entendeu? Apontar uma solução para todas as problemáticas que você apontou, entendeu? Então, essa é a conclusão. A conclusão é a mais simples que tem que se fazer, porque o texto já está construído. A dificuldade, na verdade, é você apresentar o tema e os desenvolvimentos, que são as argumentações. A conclusão é a releitura, mas é uma solução, entendeu? E nós temos esqueleto para isso, tá certo? Vamos agora perceber o exemplo do que é uma conclusão. Vamos lá. Veja, a redação que nós usamos como exemplo aqui foi sobre, qual foi o tema? Foi sobre a polarização política, né? E nesse ano, então, 2022, que a gente sabe que é muito forte. Nesse cenário, portanto, veja o exemplo de conclusão. Nota-se que a premissa exposta inicialmente, que premissa exposta inicialmente foi essa? A introdução lá. Merece a minha atenção, uma vez que é dever do TSE gerir melhor suas políticas públicas voltadas à diminuição da imparcialidade no meio político. Logo, é responsabilidade da população, veja, dando a solução e reapresentando o texto. Logo, é responsabilidade da população participar de programas e projetos pertinentes à dissolução de partidos políticos. Esse é o ponto de vista dele, ele está representando. E está dando a solução para isso. Essa é a solução que ele quer. Nesse ínterim, cabe a todos o dever, na erradicação da polarização e na diferenciação da política brasileira. Pronto, reapresentou o tema e apontou as soluções para a argumentação que ele trouxe. É isso que se pede no texto. Pessoal, só reforçando, o texto foi um texto artesanal, o vídeo é um vídeo artesanal, produzindo aqui de casa, entendeu? Quem quiser minha mentoria, não pense que é um valor absurdo, tá bom? Quem quiser minha mentoria, tem aí o meu QR Code no início do texto, tem o meu número e eu vou deixar o link do WhatsApp aqui. Não negligenciem a redação. Eu tenho alunos que trabalham comigo hoje, que fazem correção comigo hoje, porque tiveram a prova objetiva corrigida e ou perderam posições e foram para excedência, ou foram desclassificados, porque negligenciam a redação. Não negligenciem e não façam da redação um monstro. Façam da redação o seu aliado, a sua aliada, porque ela não é difícil. Basta que a gente mecanize. Ah, outra coisa. Professor, qual o tema que o senhor acha? Cara, pouco importa o tema. Se você não pratica a argumentação, você pode ser experto no assunto. Vocês têm a percepção de que vocês conseguem falar sobre determinado tema, mas vocês não conseguem escrever? Por quê? Falar sobre determinado tema é uma coisa, colocar no papel é outra. E isso só vem com a repetição da prática argumentativa semanalmente. Então, eu aguardo vocês no meu WhatsApp. Se programem e façam redações semanalmente. Mais uma vez, reforçando a ideia, todos os meus contatos, o WhatsApp estará tanto no início do texto, no QR Code e o número, quanto no link aqui abaixo, tá certo, pessoal? Então aguardo vocês, força e honra, e venham para a polícia para somar. Abraço.